Mano, hoje eu vou te ensinar 6 coisas que separam um homem de verdade de um moleque disfarçado de homem. E eu quero que você preste atenção nisso do primeiro segundo até o último, porque isso aqui muda o jeito que qualquer mulher te enxerga, sem você precisar mudar sua cara, seu corpo ou sua conta bancária. Porque no final das contas, guerreiro, quando uma mulher te conhece, a primeira coisa que ela procura antes de qualquer outra coisa é isso: um homem que aguenta o próprio peso na vida. E eu vou te explicar tudo isso através de uma imagem só, porque ela carrega os 6 princípios inteiros dentro dela. Pensa numa montanha, mano. Uma montanha não compete com as outras montanhas ao redor. Ela não fica se comparando com o pico vizinho, não sai correndo atrás de altura, não treme quando outra montanha aparece no horizonte. Ela simplesmente está lá, firme, sendo o que é. E é exatamente essa a primeira lei que você precisa gravar: você não tem competidor. Nenhum homem na face da terra consegue tomar seu lugar, mano, simplesmente porque você nunca encarou ninguém como competição. Quando isso fica gravado de verdade dentro de você, ela sente na hora que ninguém se compara a você, não porque você é perfeito, mas porque você não age com medo nem com ciúme. Agora, se você acredita que existe alguém competindo contigo, você começa a agir fraco, checando o celular, vigiando cada passo dela, duvidando de tudo. E é exatamente aí que a atração começa a murchar. Quando você entende que não tem competidor, isso muda seu olhar, sua energia, até sua presença na sala. Ela sente isso sem você falar uma palavra, porque sua presença já manda o recado sozinha. Eu não busco aprovação, eu escolho. Repara como isso aparece no dia a dia, guerreiro. Na academia, o instrutor bonitão puxa papo com ela. Você não muda o tom de voz, não corre para se comparar. Termina seu treino e, se precisar dizer algo, fala pouco e com educação. Nas redes, os caras enchendo a foto dela de comentário. Você não entra na disputa de quem comenta mais, seu valor não se mede em curtida. Se ela mencionar um ex, o passado dela é espelho dela, não régua sua. Se aparecer um homem mais rico, mais bonito, você não fica comparando característica por característica, porque você é um conjunto inteiro: postura, limite, presença de liderança. Às vezes, personalidade vence recurso. Só cuidado com um erro comum, mano: confundir "eu não tenho competidor" com arrogância vazia, com ficar se exibindo, olhando por cima dos outros. Isso não é confiança, é medo com roupa nova. Fingir indiferença também não cola. Você finge que não liga por fora enquanto queima por dentro, e ela sente esse sinal misturado na hora. Ficar repetindo "eu não sou ciumento" também entrega o jogo, porque quem realmente não é, não precisa provar. Silêncio confiante fala mais alto do que qualquer explicação. A montanha não precisa gritar que é a maior. O poder dela não precisa gritar que é a maior. Está em ficar centrada na própria base, mesmo que ninguém aplauda. Segunda lei, guerreiro: seu propósito vem antes dela. Uma montanha existe porque tem um pico, mano. Ela não existe em função do vale ao lado. Um homem de verdade também carrega o próprio propósito acima de qualquer relacionamento. Quando você coloca uma mulher acima dos seus objetivos, você perde o respeito dela, porque ela sente que você perdeu sua direção. Mas quando ela vê você colocando seu trabalho, sua ambição, seu crescimento em primeiro lugar, ela se sente segura do seu lado, porque sabe que você lidera sua própria vida. Mulher nenhuma quer um homem que gira em torno dela, ela quer um homem que gira em torno da própria visão. E aqui vai uma diferença importante, mano, que separa cuidado saudável de centralidade doentia. Cuidado saudável é estar presente, ouvir, valorizar ela sem abandonar seu caminho. Centralidade doentia é cancelar seus planos, largar seus projetos, remodelar seu dia inteiro por causa do humor dela. O primeiro aumenta seu valor, o segundo dissolve ele, que nem terra escorrendo da base de uma montanha mal cuidada. Exemplo prático: você tem uma entrega importante amanhã cedo, ela sugere sair até tarde hoje. Resposta de homem centrado: eu tenho compromisso cedo amanhã, vamos deixar para amanhã à tarde. Sem pedido de desculpa exagerado, sem drama, só um ajuste simples que mantém seu objetivo de pé. Seu horário de treino é fixo? Não cancela ele toda vez que surge um imprevisto. Sua constância já manda o recado sozinho: eu lidero meu tempo. E se você perceber que ela está consumindo seu tempo sem trazer crescimento nenhum para a relação, sem respeitar seus limites, reduz seu investimento e redireciona a energia de volta para o seu propósito. No fim das contas, guerreiro, seu propósito não é contra ela, ele protege os dois. Quando seu norte está claro, a relação fica mais segura e mais atraente. Mulher nenhuma quer ser seu projeto de vida, ela quer ser parceira de um homem que já tem um. Terceira lei: sem medo. Medo é o maior inimigo da masculinidade, mano. Mulher nenhuma se sente atraída por um homem com medo de perder ela ou medo de falar o que pensa. Quando ela sente esse medo em você, a sensação de segurança dela despenca e o seu valor despenca junto. Ser homem é falar com firmeza, decidir com confiança, sem viver com medo do resultado. E aqui vai o detalhe que ninguém te conta: o dia que você deixa de temer perder ela, é o dia que ela começa a temer te perder.
Quando a ideia de perda some da cabeça dela, a atração some junto. Ela se sente puxada para o homem que ela poderia perder se as coisas não derem certo, não para o homem que não vive sem ela. Como isso aparece no dia a dia? Você fala em frase curta em vez de discurso longo. Isso funciona para mim, isso não funciona. Decisão direta. Hoje eu tenho compromisso, amanhã às 6 a gente se vê, sem explicação extra. Estabilidade sob pressão. Você não levanta a voz, não ameaça, não implora. Sua calma é sua força. Aceitação de resultado. Se ela não gosta do seu jeito de agir, você deseja o bem para ela e segue em frente. Exemplos rápidos, guerreiro. Ela testa seu ciúme mencionando outro homem. Você sorri e muda de assunto. Ela cancela um plano combinado de última hora. Você responde: eu queria, mas já tenho compromisso. Vamos remarcar para sexta. Uma discussão esquenta. Você diz: prefiro conversar sem acusação. Voltamos a falar daqui a meia hora. E deixa claro seus horários de resposta sem se justificar demais. Guarda esse roteiro de 4 passos para a vida inteira. Primeiro, nomeia o comportamento com calma. Eu percebi um comentário que me desrespeitou. Segundo, expressa em poucas palavras. Isso não é aceitável para mim. Terceiro, oferece uma saída simples. Podemos brincar, mas sem ofensa. Quarto, se repetir, você reduz sua presença e cumpre o que falou, sem ficar se explicando, sem bancar vítima, sem se comparar com ninguém. E antes de ir para a próxima lei, grava isso na cabeça. A perda de verdade nunca é perder ela. A perda de verdade é perder o próprio respeito só para mantê-la por perto. Coragem não é gritar. Coragem é silêncio disciplinado, limite claro e aceitar o resultado, seja ele qual for. Se vocês combinam, ela fica. Se não combinam, ela sair te protege de seguir num caminho errado. Quarta lei. Mano, você não sofre por causa de mulher. Não se deixa quebrar por causa de mulher nenhuma. Quando você amarra sua estabilidade emocional no comportamento de outra pessoa, você entrega o controle da própria vida para a mão de fora. Mulher nenhuma se atrai por homem que desmorona e vira vítima. Se ela te vê se contorcendo de dor por causa de uma frase ou uma situação, ela entende uma coisa: instabilidade. E estabilidade, guerreiro, é a base da montanha inteira. Tira a base e tudo desmorona. Imagina a cena. Ela solta uma frase que machuca ou te diminui na frente de outras pessoas. Você vai sentir, é humano sentir. Mas em vez de entrar numa espiral de explicação e acusação, você respira fundo e responde curto: eu não gosto desse tom. Depois muda de assunto ou encerra a conversa com calma. Você não está fugindo da confrontação, guerreiro. Você está escolhendo o campo de batalha certo, que é o campo da calma e do limite. E às vezes a dor se disfarça de amor. Você fala para si mesmo: eu estou sofrendo porque eu me importo. Mas a verdade é outra. Você está sofrendo porque entregou seu centro para outra pessoa segurar. Quando você ama de um lugar de força, o comportamento dela vira informação, não ferida. Atraso repetido é informação sobre disciplina. Desrespeito é informação. Deboche também é informação. Você lida com tudo isso do jeito que um adulto lida com criança fazendo birra, entendendo o contexto, sem levar para o lado pessoal. Isso não significa fingir frieza. Significa não deixar um momento passageiro reescrever quem você é. Às vezes ela testa a firmeza da sua base soltando um comentário provocador só para ver se você balança. Se você cai na defesa, levanta a voz, manda mensagem enorme. Você acabou de mostrar onde está a sua rachadura. Mas se você dá um sorriso curto e fala: vamos continuar isso quando a gente estiver calmo, e realmente cumpre, você não fugiu, você conduziu a cena. E, ironicamente, o respeito dela por você cresce exatamente nesse momento, porque você provou que não desmorona a cada empurrão. E se a situação realmente te machucou, tudo bem, você é humano. Só não transforma a dor em identidade. Reconhece o desconforto, depois se pergunta: o que eu aprendi aqui? Onde eu preciso colocar um limite? Se vier um pedido de desculpa sincero, ótimo. Se o comportamento se repetir, você recua seu investimento em silêncio e reorganiza o espaço dela na sua vida, sem briga, sem revanche. A cena que realmente mata a atração, guerreiro, é você parecendo alguém que não vive sem ela. Mensagem longa, checagem de atividade, implorando explicação. Nada disso alivia a dor. O que alivia é você recuperar seu centro. Trata a provocação como oportunidade também. Se ela solta um comentário rebaixando você, não precisa de discurso, um não simples já basta. E se o jogo continuar, você é quem encerra. Esse não é o tipo de relação que me serve. E sustenta o que falou. Aprender é uma decisão que você repete. Sofrer é uma história que você reconta toda noite. E a regra final dessa lei: mano, muitas vezes ela não quer te ferir, ela quer ver sua espinha dorsal. Quando ela percebe que você não treme a cada faísca, ela se acalma por dentro, porque você virou uma referência firme. Você não explode, não foge, não implora aprovação. Você esclarece, se mantém firme e segue. Quinta lei: você não muda sua opinião nem seu jeito de viver por ela. Não se transforma por nenhuma mulher, guerreiro.
Sua opinião, seu estilo de vida, seus hobbies, isso é a rocha que forma a sua identidade. Quando você muda tudo isso só para agradar, você manda um recado silencioso. A aprovação dela importa mais que eu mesmo. E nesse instante, sua atratividade cai e o respeito dela por você cai junto. Existe diferença entre se desenvolver porque você quer e mudar para ganhar aprovação. Desenvolvimento é decisão sua. Aprender uma habilidade, cuidar da saúde, organizar seu tempo. Isso fortalece a montanha. Mudar por causa dela é apagar pedaço da sua própria formação só para caber no formato dela. Isso é ceder terreno da própria base. No dia a dia, isso aparece rápido. Ela pede para você parar de ver seus amigos porque não gosta deles. Você responde com calma. Eles fazem parte da minha vida, eu não vou deixar de vê-los. Se tem algo específico que te incomoda, a gente conversa sobre isso. Ela sugere que você largue seu hobby porque acha infantil. Você responde, isso me faz feliz e eu não vou parar. A gente pode organizar o tempo para não conflitar. Ela quer que você mude de opinião só para concordar com a dela. Você fala, eu respeito sua opinião, mas a minha é diferente e a gente não precisa pensar igual em tudo. E se ela chegar no ultimato, muda isso ou acabou, você escolhe você mesmo com calma. É assim que eu sou. Se combina contigo, ótimo. Se não, desejo tudo de bom. Você pode sentir medo de perder ela nesse momento, mas é exatamente essa postura, guerreiro, que faz ela se apegar de verdade e não conseguir esquecer você. Resumindo essa lei, continua sendo você e melhora por você mesmo. Ela se atraiu porque você era claro e estável, não porque você muda de forma a cada pedido, feito barro sem estrutura. Sexta e última lei, mano. Você não vive em função da opinião dela sobre você. Não transforma a opinião dela na régua que mede seu valor. Ela pode falar coisas para testar você ou provocar ciúme, mas você nem muda nem trava. Você escuta, sorri e segue seu dia normal. Isso não significa ignorar ela ou diminuir o que ela fala. Significa simplesmente que você não busca aprovação para sentir seu próprio valor. Se ela disser você às vezes parece frio, você responde com calma. É da minha natureza. Quando eu preciso ser direto, eu sou. E encerra o assunto sem se defender demais. Se ela jogar uma comparação tipo, fulano é mais legal que você simplesmente fala, escolhe o que combina mais contigo e segue vivendo. E é assim, guerreiro, que uma montanha se comporta o tempo inteiro. Ela não sai correndo atrás de nenhum vale, não muda de formato para agradar vento, não desmorona porque uma tempestade passou por cima. Ela simplesmente continua sendo o que sempre foi, firme na própria base. E é exatamente essa firmeza que faz qualquer rio ao redor, mais cedo ou mais tarde, mudar de curso na direção dela. Guarda essas 6 leis com você, mano, porque elas não valem só para atrair mulher nenhuma. Elas valem para construir o tipo de homem que não precisa de plateia para se manter de pé. Esse foi mais um Despertador Mental. Aqui é o Prismo Guerreiro. Se essas leis fizeram sentido para você, fica com a gente e volta aqui para me contar qual dessas 6 você mais precisa aplicar essa semana.